É uma grande honra poder fazer um evento, enfim, dessa natureza, para o Infracast, para a B3, para a Íria e para que todos vocês possam participar. Quando a gente lançou o Infracast, o Gabriel está aqui, o Fernando está aqui também, que foram os fundadores aqui junto comigo. A gente não imaginava que pudesse tomar essa proporção, essa magnitude. E o Vinícius já me provocava há algum tempo sobre fazer um evento dedicado, né, ao Infracast. E a gente também começou a receber algumas provocações no sentido de falar, poxa, será que a gente pode participar de uma gravação das entrevistas? Isso começou a ficar mais recorrente. Mas, ao mesmo tempo, seria um pouco, enfim, nichado, né, ou isolado fazer só em São Paulo ou fazer só em Minas Gerais, nas nossas casas, onde são feitas as gravações. E cada vez mais o evento começou a se tornar uma opção atrativa para que justamente a gente pudesse juntar pessoas do Brasil inteiro, seja nos palcos, entre aspas, porque aqui, como o Vinícius falou, a plateia também é protagonista, seja na plateia, para que todo mundo se sentisse em casa, como a gente tenta fazer quando eu espero que a gente consiga, quando a gente faz as entrevistas no Infracast. Eu queria agradecer imensamente a Íria por ter proporcionado, né, por ter primeiro tido a ideia e ter proporcionado toda essa organização. Obviamente, ao Gabriel, meu parceiro aqui de Infracast do começo ao fim, ao Fernando, pela ideia também, pela fundação e todo o trabalho junto comigo, e a Carol, que foi quem de fato fez com que isso daqui fosse viável. E, além de agradecer, eu queria também fazer um convite para que, de fato, vocês se sintam muito à vontade para direcionar perguntas para os nossos convidados, para os nossos palestrantes. A ideia e o formato do evento é para que a gente se sinta também em casa. E, em especial, também agradecer a B3 por proporcionar esse ambiente tão gostoso para a gente, que, de fato, é desconstruído. Na pessoa do Guilherme e da Mônica, eu queria, enfim, agradecer imensamente por acolher esse primeiro evento do Infracast. Muito, muito obrigada, Vinícius. Obrigado, Isadora. Eu vou passar a palavra ao Guilherme, por favor. É uma alegria muito grande para a gente da B3 receber vocês aqui. A B3 ela é a bolsa do Brasil e a gente, ao longo do tempo, tem se reinventado para também apresentar um ambiente diferente para que o setor público e o setor privado se encontrem, debata, discuta a infraestrutura. E é um privilégio estar aqui junto com o pessoal do Infracast, com os nossos parceiros da Íria, para oferecer esse evento. A gente aqui reforça o nosso compromisso de estar à disposição de todos vocês, sejam do setor público, para trazerem os seus projetos, como do setor privado, para entenderem e trazerem as contribuições para que a gente seja esse canal de conexão, um canal que é necessário. A gente tem ouvido, ao longo desses anos, da importância de uma comunicação republicana, direta e concreta entre o setor público e o setor privado. A gente não pode ter medo de conversar. O objetivo é comum, mas a gente também entende a necessidade de governança, a necessidade de transparência, e a B3 ela tem se colocado como esse ambiente onde essas conversas podem ocorrer. Então, contem com a gente. Agradeço Isadora, Gabriel, Fernando, pela oportunidade de sermos parceiros. Eu acho que o Infracast ele cumpre um papel muito legal, que se soma a esse papel da B3 de unir e de tirar essa assimetria de informação, né, de informar, de debater. Então, eu agradeço, em nome da B3, a parceria. Eu também parabenizo a Íria, que tem sido um parceiro desde o ano passado da B3 na realização de eventos. E eu desejo a todos um bom encontro. Contem com a B3, nos procurem caso vocês precisem, e a gente está sempre à disposição para falar sobre
infraestrutura, falar sobre governança, falar sobre transparência, falar sobre mercado de capitais, falar sobre aquilo que a Bolsa pode contribuir para essa agenda. Obrigado, Vinícius, e um bom evento a todos. Obrigado, Guilherme. Gostaria de, então, iniciar o nosso primeiro painel, que tem o tema Os 4 grandes desafios do profissional de infraestrutura no Brasil, mercado, inovações, capacitação, compreensão sobre projetos, riscos e oportunidades para quem atua no setor. Terão a presença do Fernando Marcato, que é secretário de Infraestrutura do Estado de Minas Gerais, a senhora Cristiane Gomes, que é CEO da CCR Airports, o Carlos Nascimento, que é diretor do programa e coordenador geral da LSE Custom Programs, MBA, PPPs e concessões. Chamo também o ministro da Infraestrutura, o senhor Marcelo Sampaio, e para moderar esse painel, eu chamo a Isadora Cohen, que é fundadora e apresentadora do InfraCast. Bom dia, meus queridos e tão admirados palestrantes. Que honra tê-los todos aqui, nesse painel de abertura, que foi um painel inusitado para um evento sobre infraestrutura, para a gente conversar sobre carreiras. Nosso ministro Marcelo é, com certeza, o maior gerador de empregos em infraestrutura, com tantos projetos, né, que têm sido publicados e com tanto suor aí. A gente não consegue acompanhar o ministro. O ministro está hoje aqui na B3, mas no Instagram dele, ontem para mim ele estava na Bahia, depois ele está em Pernambuco, depois ele está amanhã em Natal. É assim. E com certeza é o maior gerador de empregos em infraestrutura, então nada melhor do que tê-lo aqui para tratar sobre esse tema conosco. E a gente tem aqui também, olha que complementariedade importante. A gente tem também o secretário Fernando, secretário de Infraestrutura de Minas Gerais, que também foi aqui o fundador do InfraCast. O secretário tem uma carreira super interessante, com passagens no exterior e vindas aqui para São Paulo, e depois Minas Gerais, foi também selecionado por processo seletivo, enfim, vai poder contar aqui para a gente um pouquinho da trajetória, além de ter desafios importantes também na saúde, né, e superar esses desafios. A gente tem uma mulher que é um exemplo para todas as mulheres de infraestrutura e para todos os homens de infraestrutura, com certeza também. Foi a primeira diretora de uma das maiores empresas, mulher, de uma das maiores empresas de infraestrutura do Brasil, listada na Bolsa, inclusive, um exemplo para todos nós. E hoje, né, foi também a primeira presidente de uma concessão rodoviária no Brasil. Hoje é presidente também da CCR Airports, já vou aqui falar, Cris. E temos aqui também a academia, super bem representada pelo Carlos, que foi uma pessoa que trouxe assim, um know-how sensacional para o Brasil, fazendo um MBA de grande sucesso. Então, quando a gente fala nos pilares, né, das carreiras, a gente sempre fala de capacitação. E o MBA PPP, idealizado pelo Carlos, né, da FESP, junto com a London School of Economics, com certeza é o primeiro exemplo que vem à cabeça quando a gente fala de capacitação e infraestrutura. E todos aqui, além de tudo, são também professores, todos. Então, pessoal, eu gostaria primeiro de agradecer imensamente a todos pela presença. Vou passar a palavra para que o nosso ministro possa fazer as palavras iniciais, e depois vou passar para cada um dos nossos convidados, e aí já vão pensando, por favor, nas perguntas que vocês vão remeter a cada um deles. Muito obrigada. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui em São Paulo, na B3, dessa vez para não bater martelo, né? Mas para poder compartilhar um tema tão importante, que é realmente a capacitação dos profissionais que fazem parte do setor de infraestrutura. A gente tem um país que exporta engenharia para o mundo, exporta modelo de modelagem para PPP. A gente tem hoje um plano de governo que está focado muito na agenda de parceria público-privada, essa parceria que se dá aí via o modelo de autorização, via o modelo de concessão,
Então, a gente tem feito um esforço muito grande de gerar infraestrutura, gerar empregos, né? Essa semana eu estive em Feira de Santana e a gente foi entregar ali fechar 70 quilômetros de duplicação da BR-101. Depois fomos no trevo, aí na BR-116, o trevo grande, 4 alças, né, 2 pontes, um viaduto grande ali sobre a rodovia. E aí a gente atravessou a BR porque tinha 15 operários uniformizados ali, com aquele uniforme laranja do DENIT, a serviço do DENIT. E atravessei a BR para cumprimentá-los, né, eles estavam dando um tchauzinho para a gente. E cumprimentei eles, e a primeira frase que eles falaram foi: muito obrigado por nos dar emprego. E isso mexeu conosco, né? Isso é o poder de transformação da infraestrutura. Ela transforma não só paisagens, como nos transforma. Né? A engenharia tem esse poder de nos transformar também como seres humanos, como gestores. E o nosso programa hoje fecha aí com 84 ativos leiloados, 100 bilhões de investimentos. E a gente estima aí na ordem de 1,5 milhão de empregos gerados. Isso é um setor que é democrático, porque gera emprego desde para o borracheiro, com uma atividade simples, importante, e para um engenheiro calculista, para um gestor, para o gerente de obra, para a concessionária, né, para quem está fazendo a regulação do setor. Ou seja, é um setor que tem uma oportunidade incrível de mudar realmente regiões, desenvolver regiões, e esse é um esforço nosso de estar à frente dessa agenda de transformar a nossa sociedade. Né? A gente sabe que um país que quer crescer, que quer se desenvolver, ele precisa de infraestrutura. Infraestrutura de transporte, precisa de energia, precisa de saneamento, e é isso que a gente tem trabalhado. E aí vamos compartilhar depois um pouquinho sobre a nossa experiência nessa agenda de capacitação, inovação, que é algo que precisa estar em nós o tempo inteiro. Né? E a gente tem um país que está em desenvolvimento, e nós, como profissionais, precisamos saber que nós também estamos sempre em desenvolvimento. E essa mentalidade ela é importante para a nossa carreira no dia a dia. Fico muito feliz de estar aqui, sou técnico, né, de carreira, há 15 anos no Ministério dos Transportes, hoje no Ministério da Infraestrutura, analista de infraestrutura. Conheci o Tarcísio há 10, 11 anos atrás, e a gente teve a oportunidade de estar muito próximo nesses últimos 4 anos, né, desde ali da Casa Civil, no PPI. Ou seja, é uma oportunidade muito grande de estar à frente dessa pasta, e vou honrar aí a confiança do presidente, do Tarcísio e dos senhores, né, que confiaram aí um orçamento de 7 bilhões de reais público, né, um orçamento da União que é acanhado por desafio de termos um país continental como o Brasil, e por isso essa necessidade de estar no avião o tempo inteiro, porque o Brasil é muito grande e precisa se desenvolver nos 4 cantos, mas eu acredito que a gente está no caminho certo, né? Essa parceria com o privado ela é fundamental, que a gente possa então ter aí esses 100 bilhões de contratos já assinados, incrementar a nossa infraestrutura com quem tem eficiência, com quem sabe fazer acontecer. Então, é isso. Muito obrigado, Isadora. Acho que é um prazer estar aqui. Acho que a gente está com uma mesa aqui sensacional, né? A gente tem compartilhado muito com a Cris. A CCR aí está se tornando uma empresa que tem sido uma grande parceira na área de infraestrutura, não só na área de rodovias, agora com os aeroportos, né? São 17 aeroportos que estão à frente, a Cris está à frente. Ou seja, para a gente é um prazer ver a nossa engenharia se desenvolvendo, ver as nossas concessionárias aqui no país também correndo os riscos, né, de investir no país, mas é um país de muitas oportunidades, né, e que sorte estarmos do Brasil nesse momento da história. Obrigado. Gente, o que mais me impressiona nesse ministro maravilhoso é a humildade, né? Porque, assim, são tantos feitos, tantas realizações, tanto trabalho duro, tanto suor, né? Tantas viagens, enfim, e com essa simplicidade, essa serenidade, poxa vida, com certeza é um grande exemplo para todos nós. Queria passar a palavra, então, para o secretário Fernando, para que ele fizesse, enfim, breves falas sobre esses desafios mesmo da carreira, um pouco aí da sua trajetória também. Obrigado. Bom dia a todos, ministro, Cris, Carlos. É muito bacana estar aqui, porque eu tive a oportunidade, junto com a Isa, com o Gabriel, lá atrás, de a gente criar o InfraCast, mas isso era falando de infraestrutura, pegando aqui, eu queria pegar um gancho um pouquinho associado ao tema aqui do nosso painel sobre eu perguntaria quais são as habilidades ou capacidades que a gente precisa ter do profissional da infraestrutura, né? E, para mim, talvez a palavra que defina é a capacidade de ser multidisciplinar, né? Eu acho que essa talvez seja a grande característica da infraestrutura, porque
a minha origem é do direito, né? Eu sou advogado e eu iniciei uma carreira como muitos tantos outros advogados, trabalhando em escritórios de advocacia, nem era na área de infraestrutura, mas no momento em que você entra em questões público-privadas, você descobre primeiro o nível de complexidade, né? Trabalhar em governo tem gente que fala que é para os fortes, eu acho que é para os loucos, né? Com todo respeito, viu, ministro? Mas é uma maluquice. Eu falava aqui com o secretário Diogo. Tudo é feito para não andar, né? Para as coisas, assim, você democraticamente gerir projetos dessa natureza, e tem coisas que são necessárias. Você tem que ter visões diferentes, tem que acolher visões diferentes, participações diferentes, sem contar as nossas estruturas institucionais que não são simples, são extremamente complexas, né? Então, é um trabalho que, acima de tudo, você precisa entender essa diversidade e complexidade. Para que você entenda essa diversidade e complexidade, você tem que ter um mínimo de capacidade de ser multidisciplinar, porque eu vou ter que falar, como o ministro falou, desde do profissional mais simples até o mais capacitado, daquele que vê o mundo através das lentes do direito, daquele que vê o mundo através das lentes da comunicação, né? Então, é essa capacidade que você tem que ter, de alguma forma, de desenvolver empatia e multidisciplinariedade. E aí, voltando um pouco, eu comecei falando do InfraCast, que foi uma iniciativa que, na verdade, estava associado a esse percurso de você começar você não consegue ser especialista em tudo, mas você tentar entender um pouquinho de cada coisa para poder integrar essas capacidades, né? Então, inicialmente, a gente tinha como ideia criar um ambiente em que você produzisse conhecimento e justamente experiências de bons projetos que deveriam ser divulgados. Acho que essa foi o início dessa ideia, né? E que você conseguisse comunicar isso de maneira simples e de maneira fácil, porque com isso você popularizaria a infraestrutura, né? Então, eu acho que é um pouco essa ideia. Então, para aqueles que falam, bom, que capacidades que eu tenho que desenvolver? Eu tenho que fazer um MBA? Certamente. Mas qual é o Carlos vai poder dizer? Como que é a grade desse curso, né? E aqui dividindo, eu tive a oportunidade de construir na FGV o primeiro curso de Direito da Infraestrutura da escola, e eu acho que foi o primeiro que a gente lançou no Brasil, né? E qual que era o nosso desafio? O que eu vou ensinar para esses alunos? Vou ensinar direito tradicional? Não adianta. O camarada tem que saber que ele tem que entender da relacionamento com o Tribunal de Contas, mas entender o que é um Project Finance, entender o que é um contrato de fornecimento, entender o que é licenciamento ambiental, entender o que é desapropriação. E essas habilidades, normalmente a gente segmenta esse conhecimento, até porque é uma forma mais fácil de você fazer. O ser humano precisa dessa segmentação. Mas acho que o nosso papel na infraestrutura é um pouco conseguir integrar, porque só assim a gente consegue desenvolver os projetos que são extremamente complexos, né? Então, eu não sei, acho que como mensagem básica para esse painel é um pouco a gente tentar ter essa capacidade de ser o especialista e também tirar uma lente e olhar de cima, igual o Google Maps, né? A gente faz aquele zoom, mas a gente tem essa capacidade e de minimamente entender os assuntos e conhecer de um lado e do outro, empatizar com os diversos grupos de interesse que interferem no nosso setor e nos nossos projetos. Porque se eu fechar os olhos, a gente já vê isso acontecer, o ministro deve ver isso acontecer todo dia. Você está tocando projeto, fez o projeto mais bonito do mundo. Você não atendeu uma determinada grupo de pessoas porque a sua agenda estava lotada. Você pode ter certeza. No dia seguinte, a ação civil pública vai vindo, sei lá, que besteira, devia ter atendido, ia ser tão mais fácil, né? Então, desenvolver essa capacidade de oitivo e diálogo também ela é fundamental e não adianta você entrar com um olhar enviesado, você julgar, você usar os seus filtros, você tem que entrar
está num país democrático. Eu esses dias falava com investidores de países que não eram, enfim, tão com uma institucionalidade como a nossa e também não tão democráticos como nós. E eu me perguntava, bom, para eles deve ser muito mais fácil, porque as decisões são muito mais diretas, de cima para baixo. Mas eu prefiro ainda que a gente esteja no sistema democrático e que eu tenha que gastar horas e horas e horas fazendo reuniões e conversas, que às vezes você não entende por quê, mas é uma forma, a infraestrutura tem isso também, de você tem que desenvolver de uma maneira democrática o projeto e empática, né? Então, acho que é um pouco esse tipo de característica que a gente precisa preservar e capacitar o quanto maior número de pessoas para isso. Sensacional. Acho que tem uma coisa, né, da gente trabalhar no governo, que é justamente você se deparar com esses desafios que o Fernando está contando aqui, né, ministro? De articulação, enfim, de comunicação, de diálogo e de respeito a cada uma das etapas que são enormes, longas, emaranhadas, entrelaçadas. E, às vezes, isso passa desapercebido da iniciativa privada, que acaba participando de um momento do projeto em que o projeto já está na rua. Não é o caso da doutora Cris, não é. Ela, mesmo estando na iniciativa privada, conhece, enfim, muito bem, né, toda a vida e desenvolvimento dos projetos de infraestrutura muito bem e outros tantos desafios, não é, Cris? Conta para a gente. Bom, primeiro, bom dia, Isa, obrigada pelo convite. Ministro Marcelo, um prazer aqui também fazer parte desse painel com você, parabéns aí, estamos juntos de fato aí nessa agenda maravilhosa. A gente tem que ter realmente um prazer enorme de estar no Brasil e verificar essa ascendência do nosso país nesses últimos anos, né? Principalmente em infraestrutura. Também, Fernando, prazer aqui tê-lo ao meu lado. E também aí o professor, eu estimulo bastante os meus jovens a realmente buscarem aí a questão da capacitação, acho que é algo que a gente vai falar bastante hoje. Mas eu queria aqui adicionar, ouvindo o Marcelo, ouvindo o Fernando, algo que é fundamental, né? A gente fala que infraestrutura, e o Marcelo começou exatamente com aquilo que eu particularmente acredito, até por isso que estou nessa área, ou nesse setor, vai fazer aí 30 anos, a gente tem condições de mudar a vida das pessoas. Eu acho que esse é o principal, né? A gente ouviu na fala inicial aqui também, né? É o principal propósito que a gente tem que ter quando a gente escolhe algo para fazer, seja na nossa vida pessoal, seja na nossa vida profissional, seja no cuidado com os nossos filhos, família. Então, de fato, a gente muda, a gente tem essa capacidade de mudar a vida das pessoas, de tornar essa vida melhor, né? Tanto é que na CCR tem pouco tempo, a gente mudou, inclusive, a forma de se posicionar. A gente fala que a gente trabalha com mobilidade humana. A infraestrutura ela é o alicerce para o desenvolvimento, para o crescimento, para gerar emprego, gerar renda, mas, de fato, a gente está falando de gente, a gente está falando de vida, a gente está falando de algo que a gente tem condições realmente de transformar isso, como o Marcelo falou. O Brasil é outro Brasil. A gente fala aí de bilhões de investimento, bilhões de outorgas, mas e bilhões de pessoas que estão empregadas e que vão ter uma solução melhor. A gente vai ter a oportunidade de falar de exemplos aqui de pessoas que saíam de casa às 3 da manhã para trabalharem às 8 da manhã, e hoje eles levam 20, 30 minutos para irem de casa até o trabalho, do trabalho até em casa. Então, eu acho que é esse que eu queria trazer esse ponto para cá. Então, unindo, né, a gente voltando para o tema aqui de capacitação, de profissionais de infraestrutura, eu acho que, né, além, o Marcelo e o Fernando também colocaram isso muito fortemente. Não existe um profissional de infraestrutura que você transcreve em job description, vamos falar assim, né, em uma linha. São realmente pessoas multifacetadas. Ou seja, a gente está falando muito de desenvolvimento de projeto, né? A gente também desenvolve projeto nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos não chega edital. Você prepara a vida toda do projeto, leva anos. Então, você tem que ter outras habilidades, isso que eu queria trazer para o painel, para a gente também debater e conversar com vocês, que além das técnicas que são fundamentais, o alicerce técnico de engenharia, eu sou formada em matemática, para vocês terem uma ideia, e tenho o meu background em tecnologia, inovação e tudo mais, e eu até tive uma cena interessante quando eu fui convidada a assumir a Autoban, eu recebi questionamentos
Ué, mas peraí, como é que vai sentar alguém nessa cadeira que nunca construiu nada? Tudo bem, eu não construí fisicamente, não sou engenheira civil, sou de produção. Mas, enfim, de fato, a gente precisa, né, entender que o profissional de infra é um profissional, de fato, multifacetado, multidisciplinar. A gente não vai entender de maneira profunda todas as disciplinas, mas a gente tem condições primeiro, e esse é o tema que eu queria trazer para cá. A gente precisa ter a habilidade de quê? De mobilizar gente, porque sozinho não vão fazer absolutamente nada. O Fernando tem a base em direito e, com certeza, tem um time brilhante que traz para dentro desse time as demais habilidades. Então, além das questões, né, hoje batizadas de hard skills, enfim, as questões técnicas, a preparação técnica é fundamental. Eu tenho aí já uma boa idade e não parei de estudar até hoje. Boa idade, né? Eu vou ter que falar isso, né? Não parei e não paro, é algo que realmente estimulo demais. Eu parei, sim, de lecionar, porque não cabe na agenda dos voos e tudo mais, mas, de fato, o aprendizado é nosso, o conhecimento é nosso, e acho que isso a gente tem que levar para todas as pessoas que estão conosco. Mas, além disso, né, que é fundamental, de novo, a gente precisa, sim, trabalhar a atitude, a forma de como conduzir, como a gente mobiliza, como é que a gente atrai pessoas para trabalhar conosco, como é que a gente motiva essas pessoas, como é que a gente inspira essas pessoas e como é que a gente faz com que todo mundo enxergue o mesmo sonho que a gente esteja enxergando. Porque a gente fala de propósito, é um negócio tão intangível. Poxa, a gente está aqui para mudar a vida das pessoas. Dá trabalho, sim, fazer projeto, nem falha, são idas e vindas. Eu lembro lá, eu até um dia brinquei com o Marcelo, falei, acho que eu vou pegar uma salinha aqui do lado do ministério, porque todo dia tem uma coisa para a gente trabalhar, todo dia tem uma coisa para discutir. De fato, dá muito trabalho. Mas sem essa questão, realmente, né, de atitude, de realmente se colocar no lugar do outro, e aí eu estou falando realmente de iniciativa privada, poder público, mas o norte é o mesmo, o propósito é o mesmo, a ética, a integridade. E aí eu vou colocar mais um ingrediente que eu vou realmente puxar para esse tema de gente. A questão da diversidade, sem clichê, sem nada disso, ou seja, a complementariedade entre nós, seja de técnicos de diferentes naturezas, seja de gênero, seja do que for, seja de regiões. A gente está agora, são 17 aeroportos no Brasil e mais 3 fora do Brasil. Não adianta eu trazer a receita de bolo que eu uso para falar com o ministro lá na Costa Rica, para tratar aqui com o Marcelo, e vice-versa. A gente precisa respeitar a cultura, a região, a mesma coisa. Eu discuto lá no Rio Grande do Sul algo que lá no Norte, no Nordeste, eu tenho que falar diferente. Então, tem essa questão de adequação e tudo mais. Então, eu queria trazer aqui para esse painel de gente, né, essa questão realmente da gente trabalhar essas multifacetas que nós, de infraestrutura, temos que ter todo o tempo, seja no projeto, seja para ganhar o edital. Eu brinco lá com o Gustavo, que é o nosso diretor de novos negócios, que eu bato o martelo e ele fala, agora o filho é seu. Tem a questão da execução. Então, existem outras multifacetas, todas ao longo da execução, de projetos de longo prazo, de altíssimo capital, ou seja, de capital intensivo, que a gente tem que cuidar. Então, ou seja, não basta ser um engenheiro que constrói, tem que ser um engenheiro que faça conta. Quando eu dava aula disso e os engenheiros queriam me matar. Eu ensinava eles a fazerem sumário executivo para defender projeto, ensinava eles a fazerem engenharia de valor para poder falar que aquele projeto era um projeto rentável para o acionista. Então, tem esse contexto todo e eu queria trazer para aqui também. Mas super obrigada pelo convite. Obrigada a você, Cris, por estar aqui brindar com essa fala. É realmente muito inspirador, né, ter esses exemplos com essas pessoas falando sobre infraestrutura e vendo a infraestrutura como pessoas. Um engenheiro super bem formado, né, com uma trajetória brilhante, um advogado, uma matemática que também é engenheira, enfim, e todos aqui sempre falando sobre as pessoas e falando também sobre, enfim, as composições de capacidades, habilidades, a pluralidade que faz com que a infraestrutura seja, de fato, esse mundo tão interessante de se transitar, né? E todo mundo aqui também é professor, como vocês já viram, e enaltecem a necessidade de uma boa capacitação, de uma boa formação. E sobre isso, queria ouvir aqui e agradecer também por ser um dos nossos patrocinadores. E queria te ouvir, Carlos, sobre a capacitação, sobre o MBA, sobre como isso transforma vidas e também transforma a infraestrutura, né? Olha, bom dia a todos, bom dia a todas. Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar a Isadora,
o Fernando, o Gabriel, a Carol, a equipe do Infracast, pela iniciativa de terem criado isso, né, e de terem tornado isso um projeto sólido, né. Eu acho que esse evento aqui hoje coroa o reconhecimento da iniciativa, né. A gente sabe que também tem o online, então de como vocês estão sendo muito exitosos nesta proposta de disseminar conhecimento de uma maneira, de uma comunicação fácil, legal, mas com muita qualidade, com muito conteúdo. Então, para nós foi, na verdade, um grande prazer poder apoiar o evento, né, como patrocinador. Vocês, Adora, a gente já conhece há muitos anos, antes mesmo do MBA PPP existir, quando a gente fazia os projetos da Embaixada Britânica, e é professora do nosso MBA desde o começo, né? Então, poxa, a gente apoia muito o Infracast, recomendamos sempre que escutem, participem das atividades, isso é uma forma muito rica de disseminar conhecimento. Marcato também, já nos conhecemos há muitos anos, parabéns pelo trabalho feito em Minas, e você já vinha fazendo um trabalho excelente, então é muito bom estar aqui com você, Cristiane, primeira vez que a gente está num painel juntos, né? É muito rico ver a sua história, a sua trajetória, e agora à frente da CCR Airports, e essa pauta que você trouxe, muito importante, e uma grande honra também estar aqui com o ministro Marcelo, parabenizá-lo, né? Ministro jovem, técnico, capaz, que já está na lida do tema há muito tempo e que agora chega no topo do setor, com uma responsabilidade muito grande, mas com uma entrega muito grande, uma capacidade muito grande. Eu acho, assim, essa questão da capacitação, eu particularmente já venho militando, sem contar o tempo, né, de estudos pessoais, né, mas eu terminei o meu mestrado lá na London School em 2011, e quando eu voltei, aí eram as decisões de carreira pessoal, né. Eu tinha, antes de ir para Londres, eu tinha uma passagem pelo governo, eu fui secretário municipal aqui em São Paulo, então apanhei aí também a questão do setor público, faltou um pouco de coragem aí, de loucura para voltar depois, então eu sou super solidário, viu, ministro, viu, Marcato, mas depois eu volto para o governo, faço consultoria, tudo, e aí veio as ideias realmente de tentar mudar do ponto de vista transversal com essa questão da capacitação. Aí eu aceitei o convite da LSI para pensar nessas questões de capacitação em infra, PPP, concessões, regulação, e aí começou os projetos com a Embaixada Britânica. Então, a Embaixada, até hoje, né, tem uma colaboração com o governo do Brasil, mas na linha de disseminação de conhecimento nessa área, usando as boas práticas do Reino Unido, né, que é, sim, um lugar muito relevante no mundo das PPPs, mas a gente viu assim, um gap gigantesco de capacitação. Falou, se essa agenda de PPPs e concessões é para realmente avançar no país, inclusive no nível subnacional, a gente tem um problemaço. Temos um problemaço, porque na hora que você coloca isso para estados, para os municípios, as capacidades instaladas, as pessoas não tinham esse conhecimento. E aí veio a ideia do MBA PPP, hoje a gente já está indo para a 7ª turma, já, né, uma turma por ano, se consolidou, hoje é uma referência muito importante, mas eu acho que o desafio continua. E aí, pegando um pouco do gancho do que vocês falaram, acho que quando a gente fala de capacitação, você tem diferentes níveis mesmo. Né? Então, muita gente acaba entrando nessa pauta das PPPs, Isadora, sem ter ideia. Cai no colo, principalmente quem vai para um governo, cai no colo, vamos fazer PPP. Chega o prefeito, a governadora, vamos fazer PPP. E muitas vezes a equipe não está nem preparada. Então, você tem um nível mais básico, né? Você tem naturalmente o nível mais... você tem a parte de certificações profissionais que foram criadas, que são boas iniciativas, que dão uma padronização na linguagem mais global. Você tem iniciativas que são mais robustas do ponto de vista realmente de prover essa formação mais multidisciplinar, que aí você precisa de mais tempo, como um MBA, que é o que a gente se propõe a fazer. Tem iniciativas intermediárias que são de especialização em temas específicos, que são tão importantes quanto. Então, eu acho que assim... E tem outras iniciativas de disseminação de conhecimento não formais, vamos dizer assim, mas que tem um peso tão grande, porque faz chegar a informação na pessoa e faz ela refletir. Então, a gente tem um desafio de como criar também um ecossistema no Brasil de capacitação que seja mais estruturado. E para quem já está, vamos dizer, 10 anos trabalhando isso, o MBA está indo já para a 7ª turma, e tinha os projetos anteriores, eu vejo que tem algumas coisas que a gente tem que enfrentar, né?
A gente sabe que a boa teoria econômica mostra uma correlação muito forte de que o investimento em capital humano é algo que realmente faz diferença para o desenvolvimento econômico, para o crescimento econômico. Por outro lado, a gente sabe que, por exemplo, a produtividade média de um trabalhador no Brasil ela é 1/4 da produtividade média de um trabalhador americano. Isso é um gap gigantesco. E é muito difícil você suprir esse gap se você não investir muito em capacitação. E aí, quando a gente olha para um setor de infraestrutura, que é um setor multidisciplinar, ao mesmo tempo é um setor muito técnico, com a capacidade de geração de empregos conjunturais, como as obras que o ministro falou, da pessoa foi lá e falou da obra, que está trabalhando lá, aquela obra acaba. Mas depois você tem os empregos estruturais, que são as cadeias produtivas que estão desenvolvendo ali, né? E o desenvolvimento ali local. Mas isso precisa realmente, Isadora, nessas palavras aqui iniciais, ainda a gente pensar de uma forma mais estruturada, como público e privado realmente podem cooperar nessa linha de capacitação, porque quando vem crise, orçamento, geralmente o investimento em capital humano é o primeiro a secar. Então, a gente vê isso, tanto no governo quanto no setor privado, uma redução de investimento, e depois você vai por ciclos, né? Você vai por ciclos e volta para aumentar esse investimento. Isso precisa ser estrutural. E eu acho que a gente tem espaços, ministro, por exemplo, por dentro das próprias concessões, de criar mecanismos que possam assegurar alguma forma de educação continuada. O verificador independente, Isa, que você conhece bem, essas formas de contratação de VI, por exemplo, talvez para contratar capacitação. Então, acho que tem muitos desafios, acho que andou muito nesses últimos anos, mas eu acho que ainda tem muita coisa para a gente trabalhar e discutir aqui. Pessoal, eu queria abrir para vocês fazerem perguntas. Eu sei que a gente tem também um vídeo da secretária Tarsila, do Estado de São Paulo, preparado especialmente para esse painel, enquanto vocês vão se inspirando. Bom dia a todos que começam aí esse dia do Arena Infracast. Gostaria de agradecer muitíssimo o convite, a oportunidade, no nome da Isadora Cohen. Espero que vocês tenham um excelente dia de debate. Parabéns pela iniciativa. Para a abertura desse dia, me foi colocada a tentativa de fomentar aí alguns das discussões dos desafios que o profissional de infraestrutura enfrenta, né, no desenvolvimento de seus trabalhos. Eu vou tocar em três temas. Um primeiro sobre capacitação, um segundo sobre os novos mercados e um terceiro sobre o enfrentamento de riscos e relação de confiança, né? Sobre capacitação, me parece que nós temos no Brasil ainda formações acadêmicas e profissionais extremamente lineares, né? E se as equipes multidisciplinares Brasil afora em infraestrutura têm conseguido desenvolver um diálogo produtivo, né, e capaz na estruturação de novos projetos, isso é praticamente uma trivialidade, né, eu acho que remanesce o desafio de desenvolvermos profissionais que sejam síntese desse ambiente multidisciplinar, ou seja, que tenham a visão mais holística de como esse projeto consegue ser coeso, coerente, né? De como todas as pontas são amarradas para que o conjunto da obra de fato faça sentido e seja bem sucedido, tá? O segundo aspecto, o segundo desafio dos novos mercados, acho que uma das consequências positivas da experiência de infraestrutura que a gente vem, né, que a gente tem vivenciado no Brasil, é a utilização desse histórico dos setores maduros para avançar em setores imaturos, né, ainda desconhecidos. Quer dizer, a utilização do instrumento concessão para expandir outras políticas públicas ou atacar déficits históricos, né, em alguns desses setores. Mas, para isso, eu acho que a gente também enfrenta alguns desafios. Dois deles, eu diria, a profissionalização. Então, tanto o mercado quanto o poder público precisam fazer uma transição, né, desse fomento, talvez ainda amador ou simplesmente entusiasta de um novo mercado para, de fato, a estruturação de um programa
bem consolidado, né, que tem ali as diretrizes básicas para que ele possa ser bem sucedido. E isso, obviamente, passa também pelo fortalecimento das agências reguladoras, né? E aqui, por fortalecimento, eu queria colocar 2 aspectos rápidos. Um primeiro é a garantia básica, né, de legitimidade dessas agências para executar e fiscalizar esses contratos com reforço institucional e deferência do governo, mas também um segundo aspecto, que é o enfrentamento das suas próprias mazelas internas, aquilo que a gente tem chamado de fardo regulatório, para que o seu fortalecimento se ocorra de forma não apenas de fora para dentro, mas de dentro para fora, né? Um último aspecto é sobre confiança. Eu acho que a gente já avançou muito em relação a desenvolvimento de ferramentas de transparência, né? Quer dizer, a data rooms, a audiências públicas, consultas públicas, sondagens de mercado, há muitas formas já consolidadas e triviais de explicitar, de demonstrar essa preocupação com transparência. Eu acho que a gente precisa passar por uma outra etapa, né, que é uma preocupação, expandir a preocupação com transparência para uma preocupação com a relação entre o público e o privado. O que eu quero dizer com isso? A preocupação com transparência até então parece ser uma preocupação quase jurídica, né, de tratamento isonômico entre os potenciais licitantes, entre as partes. Eu acho que aqui precisa ser uma transparência calcada numa atitude de quase elegância entre o público e o privado para explicar o que se pretende, explicar por que se avança, por que se recua, né? Eu acho que a gente ainda é muito lento institucionalmente para nos comunicarmos, né? De ambas as partes, e acho que a gente ainda não percebeu o quanto é ineficiente essa falta de comunicação mais estreitada, que nutre, portanto, uma relação de confiança. Ineficiente porque gasta-se tempo, gasta-se recursos financeiros, gasta-se recursos humanos, né? Então, eu acho que o vai e vem vai ocorrer, né? Acho que as susceptibilidades, a impermanência, a instabilidade é um dado da realidade, mas para enfrentarmos esses riscos e consolidarmos essa relação de confiança, acho que para a gente seguir com produtividade, a gente precisa de relações mais estáveis, né? Para que isso funcione. Então, eu agradeço novamente muitíssimo a oportunidade e boa sorte aí nos debates, espero que seja bastante produtivo. Um abraço, pessoal. Já vou aquecendo aqui, perguntando para o ministro Marcelo se ele já sofreu algum desafio por ser muito jovem, né? Isso que a Cris falou, puxa vida, como é que você assume um cargo sem, né, ter, sei lá, trabalhado ou feito algum projeto em que você coloca tijolo atrás de tijolo? Imagino que também já deva ter sofrido por ser mulher. E o nosso ministro é o ministro mais jovem da história. Né? Um desafio bom. Bom, eu realmente entrei muito novo no serviço público, né, com 22 anos. Tive uma passagem rápida pelo Banco do Brasil, depois do Ministério dos Transportes. Escolhi para o Ministério dos Transportes, porque minha carreira é uma carreira transversal lá em Brasília, então poderia ir a qualquer ministério ali na Esplanada. E transportes pela formação de engenharia civil e também por acreditar na solidez da agenda, né? Uma agenda que o Ministério já tinha mais de 150 anos, muito consolidado, um desafio do país na área de infraestrutura. Então, entrei muito novo e teve um choque geracional, porque fazia 20 anos que não tinha concurso público, não aparecia um grupo novo no Ministério dos Transportes, então tinha muitos colegas que foram mestres para mim lá no Ministério, com cabeça grisalha, né? E eu várias vezes ouvi, estou aqui honrando meus cabelos brancos, né, da experiência, né? E entraram ali 140 engenheiros novos ali no Ministério, e era um desafio ali de a gente poder, esse choque geracional, né? Eu ainda cresci sem celular, sem internet, entrei na faculdade, meu primeiro aparelho já estava na faculdade, mas era uma geração bem diferente da minha, e a gente teve diversos momentos ali de conhecer um ao outro e de desenvolver ali o trabalho, né?
E eu, em dado momento, percebi que eu tinha um espaço muito grande na parte de inovação, né? Então, foi uma parte que eu me dediquei muito. Meu pai foi um dos que encabeçou a revolução de informação dentro do Banco do Brasil, aposentado da carreira do banco. Então, sou pernambucano, fui para Brasília com 9, 10 anos de idade, e justamente meu pai foi tocar o projeto de tirar o banco do caixa e levar ele para um ponto avançado de atendimento, depois, posteriormente, para o celular. E tinha muito isso, e a gente comecei a fazer esse trabalho, tive muita oportunidade. Falava que eu tinha formiga na bunda, né? Então ficava lá, era solteiro, né? Hoje sou casado, tenho 2 filhos, mas a dinâmica ali, eu ficava até 2 da manhã, 3 da manhã no serviço, fechando a obra do PAC, hoje também fico. Não mudou muito, não. Mas com 23 anos me deram um cargo de coordenação geral, que é um cargo já da alta administração do serviço público. Depois, aos 26, me tornei diretor, né, na gestão estratégica de inovação lá do Ministério. Aos 30, eu já estava como secretário interino, e aí hoje, com 36 anos de idade, tenho a oportunidade de estar à frente da pasta, né? E eu tenho falado que eu estou lá para honrar meus cabelos pretos, né? Fazer perguntas que não eram feitas, que há muito tempo deixaram de ser feitas, de trazer desburocratização, de modernizar, trazer simplificação para os nossos processos. E fico muito feliz de ter feito parte do grupo que fechou ali a carteira digital de trânsito, né, a CDT, a nova CNH, ter motivado o nosso time lá para transformar o serviço de trânsito no país. Então, hoje, a gente tem aí a possibilidade de fazer transferência de veículos sem precisar fazer autenticação no local físico, há 24 horas no país. E é uma geração que a gente vem uma outra geração muito mais agitada, né, acelerada, que não vai aceitar ter acesso a serviços públicos, né, serviços no horário comercial. Está acostumada a comprar um eletrônico na madrugada de um sábado para domingo, a interagir muito rapidamente, e a gente precisa ter essa consciência que esses são nossos clientes, são aqueles que consomem nossos serviços, né? Então, eu fui muito bem acolhido, né, lá no Ministério nesses últimos 15 anos, e para mim tem sido uma honra poder aprender muito no dia a dia com todos os que dividem comigo lá esse desafio. A gente tem um time sensacional, tá aqui, eu acabei de encontrar aqui a Natália Rezende, está conosco aqui, que é a nossa consultora jurídica, foi minha caloura em engenharia lá na Universidade de Brasília, e é doutora em engenharia hoje, é doutora em direito, nossa procuradora federal. Então, assim, é a melhor consultora jurídica que a gente podia ter nesse ministério hoje. Então, a gente está muito satisfeito com esse desafio. E, Isadora, acho que a diversidade tem na idade também, né? A gente vê a sociedade hoje dando a oportunidade para jovens ocupar essas posições, e vem, obviamente, com tudo isso, muito além da honra, mas a responsabilidade, né, de realmente entregar e a gente fazer essas transformações que a gente tem buscado com responsabilidade, rápido, né, mas com responsabilidade. Pelo menos 2 perguntas que eu vi, o Rodrigo já está com o microfone. Fala, garoto. Oi. Eu estava muito querendo falar isso. Bom dia a todos. Primeiro, parabéns para a Isadora, Fernando e os organizadores. É uma oportunidade para todos nós aqui estarmos um evento tão importante. Meu nome é Rodrigo, sou da IG Consultoria. Pensando no profissional, né, e nos desafios que esses profissionais da infraestrutura têm, acho que o que a gente mais ouviu aqui foi multidisciplinariedade, um profissional multifacetado, enfim, pluralidade, né? Eu acho que o que vem em mente, a pergunta é muito simples, na verdade, mas o que vem em mente como principal desafio é a integração entre todos esses pontos do projeto. Agora a gente falou também na senioridade e na juventude. Então, eu queria ouvir de vocês, né, os painelistas com a experiência de vocês, o que a gente tem de ferramentas, de principais estratégias para conseguir efetivamente trazer essa integração para os projetos, né, e para esse mercado de infraestrutura em si. Obrigado pela oportunidade. Rodrigo, obrigada pela pergunta. A pergunta é fantástica, excelente. Eu até comentei, né, anteriormente a questão da mobilização, e a mobilização não só mobilizar para iniciar, mas integrar para que tudo realmente esteja chegando no seu objetivo fim. Não é fácil, é complicado, sim. Eu acho que tem algum alicerce bem importante aí falando de formações, né? Até no academicismo tem sim, né? Isso já historicamente, a gente fala de gestão de projeto, eu dava aula disso também para os engenheiros um bom tempo atrás, e uma das disciplinas do próprio PMBOK é integração.
Mas uma coisa é você integrar as disciplinas, integrar o cronograma, fazer gestão de recurso, balanceamento de recurso, isso tudo você faz. O maior desafio, realmente, é você integrar as pessoas, né? Ou seja, você colocar numa mesma mesa as discussões. Lá estão os engenheiros construtivos, estão lá os advogados, e você vai discutir, e todos os demais, né? Os financeiros, o responsável pela financiabilidade do projeto e tal, e você vai discutir matriz de risco. Como é que você cria essa harmonia, esse balanço? Porque todos precisam entender que estão ali naquela mesa para viabilizar o projeto. E com responsabilidade, como bem o ministro falou. Não é viabilizar a qualquer custo, vir aqui, bater o martelo e no dia seguinte sair se descabelando. Então, de fato, existem formações, sim, mas as formações ensinam, de fato, métodos. Existem vários, eu dei um exemplo aqui, existem milhões. Porém, de novo, eu coloco aqui fortemente a questão da habilidade da pessoa que está ali, e aí são todas, né, de realmente ouvir, acatar a ideia do outro, porque muitas vezes ela chega lá na mesa, né, eu vou dar um exemplo aí, tomando aqui os meus colegas aqui, causídicos, né? O pessoal chega lá e fala, não, isso não existe a mínima possibilidade. Várias vezes a gente ouve isso. E aí você começa a fazer as perguntas que o Marcelo falou. E aí, mas se a gente tentar aquilo, tudo dentro daquilo que é correto, ninguém está querendo ser irresponsável, não. Se você não tiver uma escuta ativa e realmente estabelecer um diálogo, a integração não acontece. Então, sim, é importante ter uma formação e ter método, porque eu também acredito, como o Carlos falou, e precisa ter um jeito estruturado, porque senão vira aquela mesa de discussão, você chega com um problema e sai com 52 problemas. Então, você tem que criar método, tem que cuidar do tempo, tem que fazer de maneira estruturada, mas se não tiver essa habilidade de escuta, se não tiver essa habilidade de acatar a ideia do colega, não tem integração. E aí, seja na época de projeto, seja mais ainda na época da execução. Porque aí você tem os servidores ali, os terceiros prestando serviço, você tem que fazer com que eles também enxerguem o mesmo sonho que você. Então, aí você só começa a expandir para milhares de interlocutores e protagonistas, e aí a situação fica mais complicada. Posso fazer um comentário? Eu queria contar 2 historinhas muito rápidas aqui, mas a primeira delas, eu acho que essa questão da capacitação, a gente tende a ter um olhar muito, às vezes, enquadradinho, né? Então, eu tenho que me especializar, eu tenho que conhecer A, B e C. Então, se eu vou fazer engenharia, construir uma ponte, eu tenho que ser especialista da ponte, né? Um pouco essa questão. E na GV, eu sou professor lá também, existe um movimento, não só na GV, mas é um movimento que tem acontecido na educação de maneira geral, que é a nossa capacidade de aprender a aprender. Isso não é novo, mas você tem... Por exemplo, Piaget falava sobre isso, o próprio Paulo Freire falava sobre isso, que é essa capacidade que a gente tem de vivenciar experiências das mais diversas possíveis e conseguir derivar lições delas, né? Eu acho que, de novo, aí não é só a infraestrutura, mas o trabalho com o governo, ele te permite isso, que é essa multiplicidade de experiências que você passa a ter. E você tem que ter, acho que, essa capacidade de processar tudo isso. Porque às vezes você passa por um monte de coisa e você não tem capacidade de processar. Então, falar em capacitação, eu acho que tem a ver um pouco com essa capacidade de pilotar o caos em que a gente vive e derivar lições daquilo, né? Então, acho que essa é uma primeira história aí que eu acho que precisa ser considerada. E a segunda, eu fiz o meu mestrado na França e depois eu decidi ir para a Inglaterra. E eu fui para a Inglaterra um pouco sem ter um emprego. Eu fui lá, né? Falei, vou lavar prato, enfim, o que aparecer a gente faz, né? E eu, obviamente, estava desempregado e comecei, então, a frequentar todo tipo de seminário de graça, né, que tinha. Então, ia no curso de cerâmica do século XII, grega, no Museu Britânico, né? Aí tinha o pessoal, eles estavam procurando jovens dos BRICS para participar de eventos, meio figurante, assim. Então o cara te pagava 10 pounds, um sanduíche aquele horroroso, natural, e você ia lá, fazia perguntas, tal, não sei o quê, né? Então eu também participei desse tipo de iniciativa. Vocês verem como que a gente cria secretárias de Estado, né?
E uma coisa que eu aprendi num desses cursos gratuitos que eu participei é que eles falavam assim, como você, que eventualmente é um jovem que conseguiu um emprego lá, a grande rede de supermercado chama Tesco, né, na Inglaterra. E você trabalhou no Tesco, arrumando as prateleiras do Tesco, né? Como que você coloca no seu currículo que essa é a sua única experiência profissional e você vai conseguir pleitear uma vaga num escritório de advocacia, num qualquer outro lugar, né? Como que você... E aí eles falavam muito dessa capacidade que eles chamam de transferable skills, né? Que é a capacidade de você identificar em você habilidades que podem ser transferíveis. Então, o que eu aprendi arrumando prateleiras no Tesco, que eu vou conseguir vender ou dizer que isso vai ser necessário para fazer um contrato de infraestrutura, né? Qual é essa habilidade, né? Não é fácil, mas eu acho que é um pouco esse olhar interno que a gente precisa ter para poder identificar que capacitação que a gente precisa, né? Então, eu trago essa é uma experiência minha que me marcou profundamente, né? E daí, desde então, eu comecei a mudar os meus currículos, né, para pleitear empregos, e deu certo, porque no final eu consegui um emprego num escritório de advocacia lá, fiquei trabalhando 1 ano e meio, mas eu acho que essa coisa também de não ter medo das experiências, né? As experiências, tem aquela música do Frank Sinatra, que é My Way, não sei se vocês já repararam a letra, que é uma pessoa contando em final de vida tudo que ela viveu, né? E ela olha para trás. E ela disse que, em dado momento, ele dizia, em alguns momentos eu sabia que eu ia comer demais, que era muito para eu comer. Mas, no final, eu comi, e se eu não dei conta, eu cuspi. Eu acho que é um pouco isso aí, né? Melhor a gente comer e depois cuspir do que a gente não comer, né? Excelente. Bom, integração realmente algo que a gente precisa buscar, e no caso do governo, o tempo inteiro com o privado, né? Essa questão de ouvir o mercado é fundamental. E a gente começou a fazer isso de forma muito intensa, então, tanto e furar também as associações, os sindicatos, e ouvir o caminhoneiro, ouvir a concessionária e não a associação que representa. É importante ouvir a associação, a gente escuta, e é muito importante, porque já tem um negócio estruturado, agiliza nosso tempo também, mas às vezes é importante você chegar e falar assim, cara, será que é isso que a CCR está pensando mesmo? Será isso que a Ecorodovia está pensando, que a Artéria está pensando? Vamos chamar esse pessoal aqui para conversar e avaliar. Então, a integração ela se dá nesse várias facetas e esferas, né? Uma coisa que a gente fez lá no Ministério, eu comecei a ter o conceito de laje, né? Eu fiquei como síndico nesses últimos 3 anos também ali além de outras atividades, eu era o prefeito ali do prédio ali de tudo. E a gente comecei a tirar as divisórias para a sala. E a gente começou a deixar uns ambientes bem abertos com esse conceito de laje, integrando as equipes. Então, hoje eu tenho os diretores com toda a sua equipe ali no mesmo andar, se vendo. Então, tem ali o rapaz que é um gerente ou que é um assistente, ele está vendo o diretor, está vendo o secretário, e começa a interagir. A minha sala tem vidro nela toda. Eu tenho necessidade de me comunicar com as pessoas, aprendi a desenvolver a linguagem de línguas, né? Então, de Libras, para poder falar com o pessoal, porque eu botei vidro em todas as divisórias que a gente tinha lá, e assim, de forma que a gente tem salas hoje também que são compartilhadas, e isso realmente para trazer integração. Acho que também acho que um ponto importante, e vem da liderança, né, é identificar os talentos da equipe que está contigo. Cada um de nós aqui nesse auditório aqui tem um talento, né, nasceu com um talento. Mas é o talento da oratória, outro tem um talento de ser mais focado. Minha esposa mesmo, ela pega para ler um livro, a criança pode estar chorando lá daqui que ela não consegue. Já eu não consigo ficar 10 minutos no livro se eu não fizer um esforço muito grande, tem que ter silêncio. Então, assim, cada um tem um talento, tem uma capacidade, né? E assim, a liderança tem que identificar o talento das pessoas e explorar o máximo possível desses talentos, né? E acho que isso faz com que haja uma integração, porque cada peça está no seu lugar, né? Você não tem aquela pessoa que não gosta de falar em público, ela está lá sendo exposta para falar em público. Ela não tem uma capacidade de fazer uma boa negociação, eu estou botando ele para negociar. Acho que as pessoas podem se capacitar e ocupar outras posições, mas cada um tem já um talento, uma capacidade que a gente precisa explorar. E quando cada peça está no seu lugar, o corpo não fica um amontoado de órgãos, né? É um corpo que funciona, bem azeitado, onde cada peça está fazendo bem seu papel, e isso tem um poder enorme de integração.
né? A mão reconhece o braço como um parceiro. E eles não estão brigando porque está um no lugar errado. Então, assim, isso é muito importante. E essa questão da integração na questão física mesmo, ela se dá... você hoje falar no Ministério, na Secretaria Executiva, na Secretaria de Portos, Secretaria de Aviação Civil, você vai ver que é uma laje e é totalmente disruptivo, porque eu tinha de governo setor público, né? Acho que o pessoal que conhece lá o Ministério vê que a gente botou bem disruptivo. Botamos uns puffs, não está tão colorido e bonito como está aqui, mas assim, é um ambiente realmente trazendo inovação, trazer essa integração, ambientes onde haja esse encontro coletivo para debater ideias, né? Então, a integração realmente ela é muito importante em todas essas facetas, né? Isa, só falando isso da pergunta, né? Me veio aqui à cabeça, porque assim, essa questão da multidisciplinaridade e da integração, você tem alguns níveis onde isso pode acontecer. Você tem entre o público e o privado, você tem, por exemplo, interministerial, intersecretarial, você tem dentro das equipes, né? E você tem no âmbito do projeto, que eu acho que é onde mais pega para quem está trabalhando aqui, né? Então, por isso que eu acho que fortaleceu essa questão da figura do PMO também, que é para buscar essa integração, e que, mas muitas vezes dentro da sua equipe você não tem todas essas habilidades, você não tem as pessoas com todas essas capacidades técnicas e talentos, e muitas vezes precisa trabalhar com os consultores, então você tem uma outra camada ainda de integração. Mas só para deixar eu acho que isso é tão importante que no MBA nós fizemos uma profunda reforma agora, né, nessa nova versão do MBA, e hoje os nossos alunos todos trabalham, todos os relatórios de desempenho dos módulos são desafios, cases, e que eles trabalham em grupos, e nós já tentamos misturar os grupos de forma multidisciplinar, com diferentes backgrounds, diferentes posições para ter essa riqueza. E agora nós demos uma importada nas melhores práticas internacionais, o Capstone Project, o projeto prático aplicado. Por exemplo, eu tive isso na LSI, e a gente fazia aqui como trabalho de conclusão de curso o TCC monográfico tradicional. Agora vai ser diferente, nós vamos ter uma organização parceira, que tem um problema de política, um problema organizacional, um problema de projeto, e aí os alunos vão trabalhar em grupo para prover essa solução mundo real, prático e multidisciplinar. Eu acho que esse tipo de coisa é justamente para estimular essa forma de integração, esse tipo de habilidade de trabalho em equipe, que é o que acontece na prática, né? E para quem quiser se inscrever no MBA, tem desconto para todos que estão aqui hoje. Depois o Carlos vai anunciar a nossa parceria, não é isso? Você pode anunciar, você que é a chefe aqui. Nesse contexto é você é meu chefão há tempos. Aliás, trabalho para ele, gente. No MBA. Tinha mais uma pergunta, né? A gente tem mais uns minutinhos. Meu nome é Franklin da Costa, eu sou subprocurador-geral da República. Não estou aqui nem de espião e nem de olheiro, viu? Eu já me aposentei e agora estou advogando. E a infraestrutura sempre me foi muito fascinante desde 2010, que eu trabalho na pesquisa e trabalhos em infraestrutura. Um dos trabalhos que eu fiz ultimamente foi a auxiliar a Rumo lá dentro do Ministério Público Federal, já eu estando aposentado, me aposentei em 2018, a esse trabalho, porque o Ministério Público é uma caixa preta, né? Tanto o Ministério Público Federal quanto o Ministério Público dos Estados, e cada promotor, cada procurador é uma cabeça que se choca umas com as outras e é uma coisa complicada. Eu tenho a impressão, e é uma coisa que eu levo, o Ministério Público, os órgãos de controle, Tribunal de Contas, CGU, por isso que eu me fascinei, ministro, quando você falou da nossa procuradora federal ali, que é engenheira e advogada, né? Então, o que eu digo? O Ministério Público, o camarada passa o tempo trancado no seu quarto lendo leis, só lendo, sabe tudo de legislação, mas ele não consegue transpor para o social, para a necessidade financeira, para a necessidade econômica, para a necessidade do desenvolvimento, a moldar a legislação para aquilo. Principalmente num país onde você tem uma ideologia que norteia as coisas, né? Não só ideologias, como disputas de poder nisso aí. Eu vou contar duas histórias aqui para dizer o que eu ia sugerir. Na verdade, eu não tenho uma pergunta. Havia uma dificuldade muito grande no início dos anos 2000 e pouco, em relação a medicamentos, principalmente em relação a patentes, quebra de patentes. E fizemos, então, um seminário junto com o INPI, lá no Superior Tribunal de Justiça, para os ministros.
E as decisões começaram a mudar em relação ao medicamento, possibilidade de quebra de patentes, e nós temos histórico disso no Brasil. Essa é uma história. Uma outra história, nós tínhamos muita dificuldade em licenciamentos em questões ambientais na região norte, e junto com os engenheiros florestais do IBAMA e outros especialistas, também privados, fizemos um seminário no Tribunal Regional Federal da Primeira Região para desenvolvimento dessa consciência da uma forma de abordagem, de aplicação das leis e das necessidades. Então, o que eu quero sugerir, Isadora, aqui nesse momento? Sugerir que a gente consiga trazer um seminário, alguma coisa, junto com o Ministério Público Federal, junto com a magistratura, até com os técnicos do Tribunal de Contas e da CGU, inclusive, se for o caso, para expor isso, porque esses são atores, do meu entendimento, impeditivos e traumáticos no que se refere ao desenvolvimento econômico da implantação de projetos desse país. Né? Perfeito. Está anotado. Então, tá anotado, vamos fazer. Eu tenho trabalhado nisso nos últimos 10 anos e coloco essa possibilidade de fazer isso com a minha observação crítica desses atores. Perfeito. Entendeu? É Obrigado. um grande desafio também para as carreiras de infraestrutura. Muito obrigada pela sua participação aqui, contribuição para o debate. Meus caros, vou deixar então o Carlos anunciar a nossa parceria e a gente vai caminhando aqui para o encerramento do painel. Antes vou agradecer a cada um de vocês. Olha, obrigado, Isa. Como a gente fala, é um prazer poder estar aqui com vocês, conversando com a Isadora, né? A gente quer fortalecer cada vez mais a relação do MBA-PPP com o Infracast, porque entendemos que são iniciativas que se complementam, né? E que falam para o mesmo público. Então, nós estamos expandindo a relação, a parceria, para que o Infracast seja um parceiro institucional, como nós temos outros, mas essa é uma parceria muito especial. Então, para quem participar aqui do Arena, né? Então, primeira coisa, né? Não estava previsto, mas agora decidimos antecipar, estamos abrindo as matrículas para a nova turma do MBA, PPP e concessões aqui no Arena, que eu acho que faz mais sentido. Tem bastante tempo ainda, a turma começa em outubro, mas já dá tempo, a gente sabe que contratação demora, então já fica abertas as matrículas para quem participar do evento e também para quem participar, acompanhar a Isadora, o time no Infracast, e que também vai vir as comunicações por lá, nós vamos ter um desconto especial, que vai só precisar usar o código, né, que vai ser o Infracast 22, para acionar esse desconto. O MBA, a gente vai acabar dando um desconto aí de uns R$5.000, é um programa, né, que tem um peso, e então vai ser essa parceria com o Infracast. Se me permitir, não estava combinado, mas eu acho que é legal, por conta de uma coisa que a Cristiane trouxe das questões de gênero, e você é presidente do Infrauma. Falar da parceria com o Infrauma também do MBA. Nós vamos fazer para esse ano, nós vamos ter uma bolsa para mulheres, uma bolsa integral de R$50.000 para mulheres no setor de infraestrutura, que por N razões tem uma dificuldade de fazer um curso como esse, né? A gente sabe que não é barato, mas que tem um compromisso em trabalhar a agenda de desenvolvimento de igualdade de gênero no setor de infraestrutura, que a gente sabe que esse é um outro grande desafio que a gente tem no setor, um problema transversal e muito sério que você tem abordado, vocês têm feito com muita qualidade. Muito obrigada, Carlos. Inscrevam-se, pessoal, tá imperdível de fato. Ministro, muito obrigada pela sua presença, por abrilhantar demais o nosso evento. Realmente é uma honra te ter aqui, mesmo na sua agenda tão apertadinha, dormindo às 3 da manhã, com 2 filhos, com tudo para cuidar, os ambientes todos do Ministério. Parabéns por tudo que vem fazendo. Cris, querida, você é um grande exemplo para mim. Eu tenho certeza que agora também inspirando milhões de pessoas mundo afora, não só no Brasil. Parabéns pela sua trajetória, por ter superado todos os desafios que eu sei que você superou. O Fernando é meu marido, então eu posso falar meu amor, né? Infraestrutura também é amor. Pois é. É a integração, exatamente, né? A integração. Meu amor. Parabéns por tudo, em especial também nesse último ano. Para quem não sabe, o Fernando também, além de tudo, está enfrentando uma batalha já vencida no âmbito da saúde, da sua saúde, e
tem vencido todas essas batalhas. E um dia alguém me falou o seguinte: é muito importante para a infraestrutura ter um exemplo de alguém como o Fernando, que mesmo com todos os desafios, e foram muitos, inúmeros, continua assim, altivo, comprometido, não tirou uma licença nenhum dia. Para o meu desespero, não para o desespero dos mineiros, mas para o meu desespero, ele saía da UTI, pegava assim o telefone, preciso ligar, ele não conseguia nem falar, eu preciso ligar para a minha equipe para orientar. Eu falei: Fernando, pelo amor de Deus, você acabou de sair de uma cirurgia. Parabéns também por tudo que você está realizando. E Carlos, sensacional o MBA, sensacional a sua ideia. Você já formou, enfim, milhares de pessoas aqui no Brasil. Milhares, está quase? Não, tá centenas, centenas do Brasil inteiro. Brasil inteiro, isso é muito importante. E graças aí a esse trabalho impecável que você vem conduzindo e liderando. Muito obrigada, gente. Começamos com o pé direito aqui.